Aqui estamos na nossa aula 3. Essa aula eu vou apresentar um negócio que chama se composto. Na verdade ainda é a função se, só que uma aplicação mais sofisticada dela, vamos dizer assim. Veja só essa situação aqui, dá uma olhadinha, ó. Aqui é o seguinte, eu tenho 3 empresas, a filial de BH, a filial de Contagem e de Betim. Beleza, são 3 municípios aqui, né? Esses 2 aqui são próximos a Belo Horizonte. Pois bem, aí é o seguinte, eu tenho o nome do vendedor aqui, eu coloquei igual, deixa eu colocar bolacha aqui. Aí, ó, Alina da filial de BH, José de BH, Débora de Contagem, Bolacha de Betim. Aí eu preciso saber qual a comissão que ele vai ganhar. A Aline está na filial de BH, ela vai ganhar a comissão de 1%. Débora vai ganhar 2%, Bolacha 1,5%. Beleza? Beleza. Qual que é o meu problema aqui? Meu problema é que apenas com a função se a gente não consegue resolver. Porque nessa situação eu preciso criar uma fórmula que me dê 3 respostas diferentes. Pensa bem. Ó, lembra do se. O se tem um teste lógico. Se esse teste for verdade, ele traz o valor verdade. Se o teste for falso, ele traz o valor falso, né? Mas então, um se normal, ele traz só 2 respostas, verdadeiras ou falsas. Só que nesse caso eu tenho 3, né? Para isso, para resolver esse tipo de problema, a gente trabalha com um se composto. É um se dentro de outro se. Tá? Deixa eu mostrar a aplicação aqui. Antes de eu mostrar a aplicação aqui, deixa eu mostrar como que fica a estrutura da função. Vamos lá, ó. Vou pegar minha cabeçola, vou jogar aqui para cima. É o seguinte, o se tradicional, nós temos o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso. O que que a gente faz, então, para colocar um se dentro de outro se? Você usa o se normal, tá? Deixa eu até ocultar isso aqui não interessa mais, né? Vocês já aprenderam isso aqui. Aí, o que que a gente faz? Dentro do valor verdade do se que a gente abriu, a gente abre um outro se. Olha só que interessante. Ou dentro do valor falso, tá? E fica o seguinte, olha só. Aqui eu tenho o se, o seu teste lógico, o seu valor verdade e o seu valor falso. Dentro do valor verdade, por exemplo, eu criei um outro se que, por sua vez, tem um outro teste lógico, que vai ter um outro valor verdade e outro valor falso. Nesse caso, a função com essa estrutura, ela me dá 3 respostas. Ela pode me dar o que está aqui dentro do valor falso, e se esse primeiro teste for verdade, ele ainda pode trazer o que está dentro desse teste e desse. Não entendeu ainda? Calma que eu vou explicar. Olha só. Vou dar mais exemplos. Ó, esse aqui é o se tradicional, não é? Ó, se o teste lógico ou dá verdade ou dá falso. Tá vendo que eu deixei de negrito? É esse bloquinho e esse outro bloquinho. Por que eu deixei em negrito? Para mostrar que a função termina aqui ou termina aqui. Beleza? Esse é o fim da função, né? A função é executada, ou ela termina no verdadeiro, ou ela finaliza no falso. Depende do teste lógico. Beleza. Aí, ó, vamos para essa situação aqui, ó. Eu tenho um valor se, um teste lógico. Se esse teste lógico for falso, ele vai finalizar aqui, que está em negrito. Agora, se ele for verdade, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um outro se, que por sua vez, eu coloquei o se... Opa, peraí. Eu coloquei o se dentro do valor verdade. Aí, ele vai rodar um outro teste lógico, um outro verdade, um outro falso. Então, na verdade, a gente tem... né, deixa eu tentar colocar aqui, ó. Pera aí. Olha só, a gente tem essa visão, olha só. O primeiro teste lógico, ó, o primeiro se ele roda o teste lógico, se for falso, ele vai finalizar aqui, que está em negrito. Se ele for verdade, ele vai executar um outro se, que tem um outro teste lógico, um outro valor verdade, um outro valor falso. Esse e esse estão em negritos, é onde finaliza a função. Então, nesse caso, ó, um se, ele dá 2 respostas diferentes. 2 se's vai dar quantos? Vai dar 3 respostas diferentes. Tá vendo? Aí você pode ir escalando. Ó. Aqui eu procurei dar mais um outro nível. A gente não vai fazer aqui, mas deixa eu apresentar. Ó, você tem um se aqui, teste lógico, valor falso, termina aqui. Ou então ele vem para o outro
outro se aqui, que o outro se vai ter um outro teste lógico, né? Se o teste lógico for verdade, ele finaliza aqui. Se ele for falso, olha o que eu inventei. Um outro se aqui dentro. Aí ele vai para uma outra checagem. Então, tá vendo que você pode você vai criando ramificações, tá vendo? Ó? Nessa situação, eu estou usando um se, dois cis e um terceiro aqui, 3 cis. Quantos resultados diferentes eu posso ter? O primeiro está aqui, o segundo está aqui, o terceiro está aqui, o quarto está aqui. Então, 3 cis me dá 4 resultados diferentes, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo para você entender. Tá vendo? Ó? Se você ainda ficou com dúvida, abre essa aula com calma, dá uma olhadinha no diagrama que eu montei aqui que está abaixo aqui na planilha, e procura fazer. Olha só. Eu vou dar um igual aqui, vou abrir o se, eu vou perguntar se essa célula aqui é igual a BH. Ó, vou colocar entre aspas BH. Se esta célula for igual a BH, vou dar ponto e vírgula, e eu vou colocar, eu vou digitar na mão para ser mais intuitivo, para visualmente melhorar para vocês, tá? Eu vou digitar 1%. Pronto. Se essa célula for igual a BH, 1%. Aí, ponto e vírgula, eu entrei... deixa eu dar um zoom aqui. Que aí você vê a legenda. A legenda é legal. Pera aí. Opa. Aí. Olha só. Se essa célula for igual a BH, ele vai devolver 1%. Aí eu cheguei no valor falso do meu primeiro se. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro se dentro do valor falso, que eu vou fazer uma outra checagem. Mas, Thiago, nos exemplos abaixo, você colocou o se dentro do valor verdadeiro. Agora você está criando o se dentro do valor falso. Pois é, isso aqui é para mostrar que tanto faz onde você vai encaixar o se. Você pode colocar o outro se ou no valor verdade ou no valor falso. Tanto faz, tá? Aqui, eu vou clicar aqui de novo e eu vou perguntar se esse cara é igual a contagem. Contagem? Vai ser contagem. Repara o seguinte, eu comecei a criar aqui, essa legenda está debaixo desse se, tá vendo? Ó? Quer dizer que essa sintaxe representa referente a esse se. Se for igual a contagem, eu vou escrever 2%. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Ponto e vírgula. Ah, Thiago, aí você tem que fazer um outro se para saber se é betim. Não precisa. Pensa comigo. O primeiro se foi checando se é BH, não foi? Se for igual a BH, 1%. Aí eu cheguei no segundo se. Aí o segundo se ele tem o seguinte. Se for igual a contagem, 2%. Se não for, eu já coloco 1,5%. Eu não preciso perguntar se é betim. Como assim, Thiago? Não entendi. Vamos lá que eu explico. Olha só. Ó, primeiro, eu vou fechar o parênteses, eu vou fechar todos os parênteses. Pronto, essa é a nossa função. Tá, ó. Se eu puxar para baixo... Opa, puxei até demais, né? Pronto, ó. Contagem a 2, betim 1,5. Beleza. Vamos voltar para a explicação. Olha só. Vamos ler a nossa sintaxe. Ó. Se C10 for igual a BH, 1%. Se não for, ele vai rodar um outro se, que vai ter um outro teste lógico e um outro valor verdade e falso. Aí ó, eu clico dentro desse se, vem para a legenda que está dentro dele. Eu clico aqui, vem aqui, ó, aqui, tá vendo? Ó? Pensa comigo. Se o C10 for igual a BH, a função vai ser encerrada no valor verdade. Ela nunca vai executar o valor falso. Quando uma função é executada, ela roda, ela começa a ser executada da esquerda para a direita. O Excel, ele lê fórmula do mesmo jeito que a gente. Ele lê a função da esquerda para a direita. A função vai sendo executada nessa direção. Então, se por acaso esse primeiro se for falso, quer dizer que ele não é BH, concorda comigo? Não é? Se esse teste lógico for falso, quer dizer que não é BH. Show? Show. Aí eu rodei uma segunda contagem. Uma segunda checagem. Eu estou checando se é igual a contagem. Se for igual a contagem, é 2%. Cara, se não for igual a contagem, você concorda comigo que só pode ser igual a betim? Por quê?
Porque anteriormente eu perguntei, ele funciona por eliminação. Imagina que você está conversando com alguém. Você pergunta, cara, a linha é de BH? Não. A linha é de Contagem? Não. O que sobrou? Sobrou Betim. Então você não precisa fazer um novo teste lógico. O próprio valor falso do segundo se já diz que é Betim. Na verdade ele não diz, é o que sobrou. É o que sobrou. Tá vendo? Então você não precisa criar um novo teste lógico para fazer uma terceira checagem. Tá? Então, ó, tá na manha. Esse é o se composto. Tá? Eu acredito que talvez você ficou com dúvida, talvez não entendeu bem. O que eu recomendo? Reassista a aula, dê igual aqui e monte a função e tente entender. Volta aqui, dá uma olhadinha na sintaxe, né, nessa estrutura aqui que eu criei. Ó. Se ela estiver muito grande, você diminui o zoom da tela. Tá? Dá uma lida nisso daqui. Tá? Mas é essa a ideia do se composto. É quando dentro de uma situação você quer 3 ou mais respostas, né? Aqui no caso eu precisava de 3 respostas. Uma resposta para Betim, outra para Contagem, outra para BH. Beleza? Então, até a próxima aula que vai ter uma outra função que ajuda muita gente nisso também. Beleza? Um abraço e valeu!